Eu sou esteticista e cosmetóloga, sou expert em cosmetologia personalizada, especialista em desenvolvimento cosmético, especialista também em cosmetologia injetável. Eu sou autora do e-book Personalité e da mentoria Personalité. E hoje a gente vai falar sobre microagulhamento na prática. A gente vai ter uma breve introdução teórica e depois a gente vai demonstrar na prática o microagulhamento numa pele com cicatriz de acne, né, com sequelas de acne e com flacidez, envelhecimento. Então, o que é o microagulhamento, né? O microagulhamento ele é uma técnica que utiliza um dispositivo com agulhas, pode ser o roller, pode ser a caneta elétrica, pode ser o carimbo, né, o Smart Fusion, pode ser a Tattoo Pen, para induzir colágeno e outras fibras naturais da pele, promovendo o espessamento da epiderme. É uma técnica não ablativa, né, que não é um laser, que ele vai estimular a síntese de colágeno, mas o microagulhamento ele pode ser usado tanto como cosmético, né? A técnica cosmética, que é para entregar ativos, fazer o drug delivery. Ele pode ser utilizado na técnica terapêutica, que é o caso de síntese de colágeno, elastina, fibras naturais da pele. E o médico, que é um microagulhamento que também visa a indução de colágeno, a síntese de colágeno. E aqui a gente tem alguns dispositivos disponíveis no mercado para trabalhar com a técnica de microagulhamento. Aqui a gente tem o roller, que é um dos mais utilizados, ele tem um custo-benefício melhor. Para quem está iniciando, é uma boa opção. A gente tem a caneta elétrica que eu trouxe da Alu, mas tem várias marcas, tem a Smart, GR, tem a Dermia, são diversas marcas que tem no mercado disponíveis. O que eu sempre indico é que vocês busquem tanto rollers, carimbos, canetas, tatupens com uma Anvisa, tanto a caneta, tanto o dispositivo, quanto o seu cartucho. E aqui a gente tem o carimbo, né, que é o Smart Infusion. Eu não acho ele o melhor pelo valor dele, sabe? Ele é bem mais caro do que o roller. A aplicação dele é em carimbozinho, vocês vão fazer assim em todo o rosto. É bem mais demorada do que o roller, bem mais demorada do que a caneta de microagulhamento. Para vocês terem mais ou menos assim uma noção de tempo, às vezes uma pele que eu faço um full face com a caneta em 30 minutos, no carimbo às vezes vai 40, 50 minutos de sessão. E aqui a gente tem uma breve imagem, né, sobre a profundidade dessas agulhas. 0,25 a gente está ali no extrato córneo. 0,5 a gente já está na epiderme. 1 a gente está na epiderme, mas já começa a ir para a derme. 1,5 a gente já está na derme, na camada basal da derme. 2, derme. 2,5 também na derme. Então, se eu viso só entregar ativo, só fazer um drug delivery, que é o caso de um microagulhamento capilar, ou um microagulhamento numa pele com melasma, onde eu não posso de jeito nenhum sangrar essa pele, eu vou utilizar ali a 0,5, 0,75. Na caneta de microagulhamento, é melhor, porque eu não preciso ficar trocando. Já no roller, eu vou comprar um, por exemplo, que a profundidade dele é 1, das agulhas, né? E aí, como é que eu vou fazer no front, que às vezes eu quero botar só 0,5? Eu vou tentar fazer menos pressão. Só que com a caneta eu consigo regular isso melhor. Eu compro um único cartucho e consigo personalizar essa técnica a partir de cada região. Eu posso trabalhar aqui no front a 0,5, eu posso trabalhar nas bochechas a 0,75, eu posso ir para o meu lábio e fazer um 0,25, eu posso para a sobrancelha fazer 0,5. Se eu for fazer capilar, eu posso fazer a 0,5, 0,75. Então, eu acho a caneta um dos melhores recursos se você tem como investir, porque ela, a princípio, é bem mais cara, mas ela se paga com o tempo. Aí, as características do estímulo do microagulhamento. Quando eu faço uma injúria leve, né, quando eu trabalho a 0,25 a 0,5, as indicações desse microagulhamento é para drug delivery, né, que é para entregar ativos. Eu posso usar ele para capilar, para melasma, para melhorar a textura e o brilho da pele. Se eu trabalho com esse microagulhamento no comprimento de agulha de 1 a 1,5, eu já vou tratar ali flacidez cutânea, rugas evidentes, já vou fazer um rejuvenescimento global dessa minha pele. Vou tratar ali já sequelas de acne, porque nesse comprimento de agulha, eu já induzo uma síntese de colágeno. Então, eu já estou ali produzindo colágeno quando eu trabalho com a agulha
a partir de 0,75. E quando eu já faço uma injúria mais profunda, eu também trato sequelas de acne, estrias, celulite, a depender do grau da celulite. Então, a indicação do microagulhamento, eu vou ali ter que fazer uma consulta com o meu paciente, né? Não é ele que vai escolher o comprimento da agulha, é eu como profissional. Eu vou fazer uma consulta com ele, eu vou analisar se essa pele dele já está preparada para receber o microagulhamento, porque o microagulhamento, ele é uma técnica técnico-dependente, ele depende da maestria de quem está ali conduzindo o dispositivo, seja ele o roller, a caneta de microagulhamento, o carimbo, mas ele também é preparação de pele dependente. O meu paciente, ele vai ter que ter uma dieta ali ajustada, ele vai ter, por exemplo, se ele está com sequelas de acne, ele quer induzir colágeno, ele vai ter que estar ali com uma dieta adequada, ele vai ter que ter uma qualidade de sono muito boa, ele vai ter que evitar o sol, porque o sol degrada colágeno e elastina dessa pele, e ele está querendo produzir. Então, o meu paciente ele vai ter que me ajudar. Não é o paciente que decide quando ele vai fazer microagulhamento. Sou eu que decido quando vai ser indicado para ele. E aí a gente tem fatores que afetam negativamente os resultados. Um paciente que tem ali uma desbiose intestinal. O que seria uma desbiose? Um desequilíbrio entre bactérias boas, benéficas, né, e bactérias maléficas ali no intestino dele. É um paciente que muitas vezes ele se reclama de constipação, de excesso de gases, de fadiga, de um cansaço extremo, de empanzinamento, inchaço. Então, às vezes, na minha ficha de anamnese, quando eu pego um paciente assim, eu posso melhorar isso. Eu posso passar para que ele vá em outros profissionais para que possam cuidar disso. Posso indicar que ele vá para uma Nutri. A alimentação dele, por exemplo, se é um paciente que visa ali a síntese de colágeno, será que é um paciente que na dieta dele tem um padrão ali super inflamatório, ele se alimenta mal, ele dorme mal, ele fuma? Será que esse meu paciente ele vai ter bons resultados? Não, gente, ele não vai ter. Um paciente que é fumante, ele está degradando ali toda a vitamina C do organismo dele, até da pele dele. E quando eu vou ter colágeno, a vitamina C é um cofator para a produção de colágeno. Eu preciso de vitamina C. Então, talvez ele vai precisar suplementar, ou então precisar se alimentar melhor. E é nesse momento que a gente busca um nutricionista para ajudar a gente nesse plano de tratamento desse nosso paciente. Se é um paciente também que visa um estímulo de colágeno, no caso do paciente já está com um envelhecimento dessa face dele, uma flacidez, uma sequela de acne, uma cicatriz de acne. É um paciente que a oferta dele proteica tem que bater. Por exemplo, é um paciente que pesa 50 quilos, ele tem que comer pelo menos 50 gramas de proteína por dia. Se eu suplemento para ele 2,5 de verisol, que é um tipo de colágeno ali mais biodisponível, mas ele não consegue bater nem 70, esse colágeno não vai ser usado para a pele, não. Ele vai ser usado para o corpo, porque o corpo precisa. Porque pele e cabelo são os últimos, sabe? Os últimos que o nosso corpo destina. Então, eu tenho que bater minha meta proteica e a suplementação de colágeno tem que ser sempre a mais, por cima. Alterações hormonais, sedentarismo, inflamação, tabagismo, como eu falei para vocês, o paciente que ele fuma, ele está degradando toda a vitamina C do organismo dele, e a vitamina C é um cofator para a produção de colágeno. A qualidade do sono, porque é durante o sono que a gente tem ali uma regeneração celular, um estímulo. Então, o paciente que não dorme bem, que ele dorme 3 horas, 4 horas ou acorda várias vezes, a gente vai ter um impacto negativo nesse nosso resultado. Então, vocês estão vendo aqui que não é apenas eu como profissional, vocês como profissionais que vão ser ali a chave mestra para entregar resultados. É um trabalho em equipe. Você faz a sua parte, o paciente faz a parte dele. Exposição à luz, exposição solar, alergias, estresse. Então, se é um paciente muito estressado, ele também está favorecendo o envelhecimento da pele. Se eu estou tratando com microagulhamento um envelhecimento precoce ou um envelhecimento ali, uma flacidez, ele também não vai ter bons resultados, porque ele está todo tempo estressado. E a gente tem algumas contraindicações para o microagulhamento, que é a infecção na região do tratamento, a acne ativa nessa região que vai receber esse microagulhamento, inflamação, gravidez, pele bronzeada e ou com queimaduras solares, câncer de pele, tendência ao desenvolvimento de queloide, paciente em tratamento
com quimioterapia, pacientes em tratamento de radioterapia, pacientes em tratamento com corticoide em alta dose, pacientes que fizeram uso do Racutan ou estão em tratamento com o Racutan, né, que é a isotretinoína, pacientes que fazem uso de anticoagulante, paciente que é diabético, paciente com histórico de alergias ao metal, porque o microagulhamento, as agulhazinhas, né, elas são de metal, de inox, vai depender da marca, geralmente eles especificam. Se o paciente tem alergia a isso, eu não vou usar nele. Ele não é o paciente ideal para essa técnica, para esse tratamento. Herpes simples na face ativa, então o paciente está com herpes, a gente não atende ele naquele dia, a gente remarca para quando essa herpes dele passar, a gente fazer. E aqui eu falei muito sobre as contraindicações e não falei tanto sobre as indicações. Então, o microagulhamento ele pode ser usado para tratar regiões hiperpigmentadas, melasma, rugas, acne, cicatrizes, estrias, rejuvenescimento facial, distúrbios capilares, reconstrução de sobrancelha, hidratação labial. Então, as indicações são diversas. E aqui eu gosto de trabalhar com o conceito de substrato antes dos tratamentos. O que seria esse substrato? Você pensa na sua pele, eu quero que vocês pensem agora, né, na pele de vocês, como se fosse uma plantinha. Ok que a minha planta, eu consigo plantar, né, duas mudinhas, uma colocando qualquer areia e outra buscando o melhor substrato. As duas podem até crescer, mas qual será a mais bonita? Qual que vai ter o crescimento mais acelerado? Com certeza, a que recebeu mais cuidado, a que recebeu substratos, a que se preparou para crescer. E aí, quando eu faço o microagulhamento para induzir a síntese de colágeno, que é o que eu quero quando eu estou tratando sequelas de acne, rejuvenescimento, rugas, estrias, é interessante que meu paciente, na sua alimentação ou na sua suplementação, tenha precursores do colágeno, que são ali substâncias, moléculas que vão otimizar essa síntese de colágeno. E algumas dessas são o silício orgânico. Para quem trabalha com suplemento, a gente tem o Nutricolin, que é uma base mais biodisponível, o Exime Nutriment, que também é mais biodisponível, o Biosil e o Silício Max. Essas aqui são bases mais biodisponíveis de silício orgânico. A gente tem a vitamina C, que é um antioxidante ali global, o alfa-lipoico, que também é um antioxidante global, e a coenzima Q10. Luma, todo paciente que quer ali a síntese de colágeno, ele vai precisar consumir ou suplementar precursores? Não. Ele não vai precisar suplementar se na dieta dele ele já consome o suficiente. E como eu vou saber disso? Durante a ficha anamnese. Você vai perguntar como esse paciente se alimenta, como é um dia típico dele, o que, que ele come num dia normal dele. Porque se é um paciente que come de manhã, sei lá, biscoito recheado e um café, meio-dia, miojo, de tarde, salgado frito, muito provavelmente ele não vai estar consumindo esses minerais, esses benefícios, né? Ele não vai ter esse resultado. Então, a alimentação dele conta muito pra gente. E o que o silício orgânico faz? O silício ele faz parte da estrutura da elastina, colágeno, proteoglicanos e glicoproteínas. Ele tem um efeito direto na matriz celular. Ele potencializa a hidratação da pele, eleva a elasticidade dessa pele, contribui para a produção de colágeno e elastina, reorganiza o tecido conjuntivo e a função principal dele ali é produzir colágeno do tipo 1, resultando na atividade da enzima prolima hidroxilase e estabilização do ácido hialurônico. Então, ele é fundamental quando eu quero estimular a síntese de colágeno. E aqui a gente tem o Exime Nutriment, né, para quem trabalha com produtos ali de farmácia de manipulação, é o meu silício orgânico favorito, é o que eu mais uso para os meus pacientes, né, que é um composto biodisponível formado pelo ácido ortosílico ligado a um aminoácido hidrolisado de colágeno marinho. Como ele está ali ligado a um colágeno marinho, ele não é indicado para pacientes que são veganos, vegetarianos e alérgicos a frutos do mar. Ele é gluten free, então ele pode ser utilizado por pacientes que são celíacos. Ele tem um custo mais elevado, é a forma de silício orgânico mais cara que a gente tem no mercado. A dosagem usual dele é 150 a 300 mg. E a forma farmacêutica dele eu posso pedir ele em cápsula, em flaconete, em sachê. E a gente tem também o Nutricolin, que é o segundo que eu mais uso, né? O segundo que eu mais peço para as minhas pacientes, que também é muito biodisponível, é estabilizado em colina. No caso do Nutricolin, o paciente tem que usar ele de estômago cheio, porque se ele consome um suplemento antes dele se alimentar, esse suplemento ele dá uma sensação de estômago cheio.
sabe? A pessoa fica com cheiro e não consegue comer. Então, por isso eu sempre passo depois que a pessoa se alimenta. Ele pode ser utilizado para vegetarianos, veganos e celíacos. Ele também é gluten free. Ele é mais barato do que o Exime Nutrimente. E também pode ser veiculado em cápsula, flaconete e sachê. Luma, mas no meu dia a dia eu posso comer alimentos que têm silício orgânico? Sim, gente. Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha. Aqui eu tenho a banana e a quantidade de silício presente em 100 gramas de banana. Então, para cada 100 gramas de banana, eu tenho 6 mg de silício. O abacaxi tem 9, a uva passa tem 14, a ameixa tem 2, o morango tem 2. Então, se são alimentos que fazem parte da oferta dietética desse meu paciente no dia a dia dele, então nem sempre ele vai precisar suplementar. Ou se ele precisar, vai ser uma concentração, uma dosagem menor. Então, eu tenho aveia, 13, a farinha de aveia, 1.160, o arroz branco parborizado a cada 100 gramas, 9, o centeio, 36, o farelo de trigo, 67,8. Então, na alimentação do paciente, ele pode ter esses precursores de colágeno. Mas se ele não tem, é viável que eu suplemente. E aqui a gente tem a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico, que é necessário para a formação de colágeno e reparação de tecidos. É um cofator, né, um precursor de colágeno, evita a peroxidação lipídica, ou seja, evita aquela pele com aspecto amarelado. Eu acho super importante botar para o paciente que fuma, que é fumante, né, tabagista, a vitamina C, porque ele, ao fumar, está degradando a vitamina C do seu organismo. É antioxidante, né, e vai captar ali radicais livres, e a dosagem usual da vitamina C é de 100 a 500 mg. E aí eu tenho uma forma, né, mais biodisponível da vitamina C, que também é mais cara, que se chama luminescência I, que é uma vitamina C criada por meio da ligação do ácido ascórbico a uma molécula de glicose, que dá ali a ela um caráter assim, mais hidratante, utilizando tecnologia enzimática. Então, ela previne e combate manchas causadas por radiação solar, estimula a produção de colágeno, potencializa a hidratação dessa pele, ajuda a reduzir a oleosidade, mas ela custa mais caro. Eu também posso veicular ela em cápsula e sachês. E aí aqui eu tenho alimentos que são fonte de vitamina C, né? E a quantidade de vitamina C presente em cada 100 gramas. Laranja, 70, limão, 54, tangerina, 33, morango, 70, kiwi, 70,8, pitaia, 42, caju, 219,3, goiaba, 218, cajá, 26,7, umbu, 24,1. Aí a gente tem também no couve de Bruxelas, 102, no cheiro verde, 101, na salsa, 146, no pimentão, 140, na rúcula, 46,3. Então, vocês estão vendo que tem vários alimentos que são fonte de vitamina C. Então, nem sempre eu vou precisar passar para o meu paciente para ele suplementar, porque a alimentação dele muitas vezes já é o suficiente, já basta. Já é uma alimentação rica em antioxidantes. E é o que eu quero quando eu estou tratando melasma, sequelas de acne, quando eu quero rejuvenescimento dessa minha pele. Então, uma dieta rica em antioxidantes é muito boa para todos esses casos. Super indicada. E aqui eu trouxe para vocês algumas fórmulas que eu uso para estimular a síntese de colágeno. Então, aqui são fórmulas que eu uso em pacientes meus reais. Aqui eu tenho o colágeno hidrolisado a 5 gramas, o Exime Nutrimente a 150 mg, a vitamina C a 100 mg e o ácido hialurônico a 100 mg. Aqui eu pedi para a farmácia de manipulação manipular 30 doses sachê, dissolver esse conteúdo em metade de um copo de água e o paciente tomar à noite, porque esse é o melhor horário para o nosso paciente estar consumindo colágeno à noite. Aí aqui eu tenho uma outra fórmula com a luminescência, né, que é essa vitamina C de alto custo, mais biodisponível, mais tecnológica, junto ao Verisol, que também é um colágeno mais biodisponível, mais tecnológico e mais de alto custo. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que eu vou passar para um paciente que ele tem uma condição financeira que permita que ele use essa fórmula. Porque todas essas fórmulas aqui, gente, quando eu vou trabalhar com esse estímulo à síntese de colágeno, o paciente vai ter que usar pelo menos por 3 meses. Não é tomar 30 doses, 30 sachês que vai ser o suficiente, é pelo menos 3 meses. Quando a gente fala de tratamento com suplementos, né? Tratamento bioral, pelo menos 3 meses, para avaliar se deu resultado ou se não deu resultado.
E aqui eu tenho outro com a vitamina C, 150 mg, Nutricolin, que é um tipo de silício orgânico biodisponível, né? Que ele pode ser utilizado em pacientes vegetarianos, veganos. A vitamina E, que é um antioxidante e hidratante, 30 mg. A coenzima Q10, que é também um antioxidante, e ele também ajuda, por exemplo, se é um paciente que ele reclama muito com você, se queixa muito, que ele está muito cansado, fadigado, a coenzima Q10, ela dá um up nesse paciente. Então, são fórmulas aqui que são voltadas para a pele, mas elas trazem outros benefícios. E aqui eu vou falar para vocês alguns protocolos que eu criei aqui para vocês trabalharem com microagulhamento. Esse primeiro protocolo é um protocolo anti-aging e clareador, né? Eu vou preparar essa pele. Pelo menos, gente, quando a gente fala de preparação para microagulhamento, eu tô falando de preparar pelo menos 15 dias antes. Você pode chamar o seu paciente para ele assinar, né, o termo de consentimento, você já informar dos cuidados, o que ele tem que fazer, já vender o skincare auxiliar para ele estar fazendo esse home care em casa. E aí eu posso começar esse meu microagulhamento com uma sessão de limpeza de pele, com uma sessão de detox facial, com uma sessão de revitalização facial, com uma sessão de reconstrução de barreira. O procedimento vocês vão indicar conforme a necessidade desse teu paciente. E aí eu posso passar o suplemento, né, o nutracêutico, que é aqueles que eu falei para vocês. Quando eu sei que o meu paciente não consome aquela quantidade correta de suplemento ou de o meu paciente não está consumindo, não está se alimentando direito, ou quando ele tem a possibilidade de suplementar, ou quando eu acho que a suplementação vai ser benéfica, vai trazer muitos benefícios, vai ser o substrato da minha plantinha. Então, se é um paciente que ele pode, que você vê a real necessidade, você indica um nutracêutico para ele. E no consultório, no dia que o paciente chega para fazer o microagulhamento, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou higienizar essa minha pele, eu posso estar utilizando um sabonete com ácido glicólico a 10%, que já vou ali fazer uma homogeneização de extrato córneo, já vou afinar um pouquinho essa minha pele. E depois eu vou fazer a antisepsia dessa minha pele, que eu posso utilizar uma solução de clorexidina a 2% ou álcool 70%. Após isso, eu posso ainda, entre a higienização e a antisepsia, eu posso higienizar, utilizar o LED azul, que vai fazer uma descontaminação, depois fazer a antisepsia e utilizar um LED infravermelho ou vermelho para mais estímulo. E aí, depois que eu vou microagulhar. Quando eu vou microagulhar, eu vou definir o dispositivo que eu vou usar, a profundidade, quantidade e velocidade de agulhas. Exemplo, quando eu trabalho com melasma, eu gosto de trabalhar com 36, 42 agulhas ou nano agulhamento. Por quê? Porque a minha intenção quando eu trato melasma, quando eu quero clareamento, não é síntese de colágeno, eu quero entrega de ativo, eu quero drug delivery. Então, com esse cartucho, né, de nano agulhamento, eu consigo fazer isso. Eu consigo entregar ativo. A profundidade, quando eu trato de melasma, eu utilizo de 0,25 a 0,75, porque eu não quero que essa minha pele sangre. Não é o objetivo. E aqui também eu vou definir os ativos a serem utilizados na sessão. Aqui, para esse protocolo anti-aging clareador, eu escolhi o fluido revitalizante da Dermari. Ele tem aqui o Ômega Plus, né, que é um blend de ômegas que vai dar ali hidratação, elasticidade, nutrição tecidual, o DMA, o alfa-arbutin, né, que é um inibidor de tirosinase, o nano-resveratrol, que é um antioxidante, inibidor de tirosinase, o ácido hialurônico, que ele vai lhe dar um efeito de preenchimento, hidratação, aumentar a elasticidade dessa minha pele. Então, esse fluido aqui é super indicado para protocolos anti-age e clareadores. E aí, como é que eu monto um plano de tratamento para essa, né, para rejuvenescer essa pele e clarear ela? Aqui eu montei algo pensando de 3 a 6 sessões, fazer uma sessão a cada 21 dias, intercalar com sessões de reconstrução de barreira, LED laser, revitalização facial. Após a finalização dessas 6 sessões, meu paciente pode vir ao meu consultório a cada 6 meses ou 4 meses, fazer 2 sessões para manutenção dos meus resultados. E aí, para esse meu paciente, quais outros procedimentos podem ser benéficos?
peeling químico, enzimático, toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, preenchedores e home care personalizado, home care auxiliar. Pensando no home care auxiliar para essa queixa, né, para um protocolo anti-age clareador, eu trouxe o fluido que eu utilizei na sessão de microagulhamento. Eu gosto muito quando o meu paciente, tipo, hoje eu vou fazer um microagulhamento. Eu gosto muito quando o meu paciente, ele usa esse fluido em casa, sabe? Quando ele tem em casa esse produto. Porque aí ele vai utilizar isso desde o primeiro dia até o 10º dia tranquilamente. Ele pode até usar até a próxima sessão tranquilamente. Aí aqui eu coloquei o Digital C, né, que é um sérum da Dermari, que ele tem bacuchiol, que vai ali acelerar a renovação celular. Ele tem ativos que protegem da luz visível, então já vai me auxiliar bastante. E coloquei aqui um produto solar mineral com cor da Dermari, porque a cor é uma barreira a mais que vai evitar que essa pele manche mais. E aqui eu também peguei e montei um protocolozinho para sequelas de acne. O protocolo, vocês vão definir, né, o home care e o procedimento a fazer. Pode ser uma limpeza, pode ser um peeling de diamante, pode ser peeling químico. Eu gosto de trabalhar com microagulhamento para sequelas de acne como a cereja do bolo. Ele é o que eu faço por último, sabe? Então, se eu preciso fazer peeling, primeiro eu faço peeling. Se eu preciso hidratar mais essa pele, revitalizar mais essa pele, eu faço tudo isso antes do microagulhamento. Por quê? Porque quando eu faço o microagulhamento, o paciente fica encantado na primeira sessão do microagulhamento. Já se eu pego uma pele totalmente sem cuidados e faço o microagulhamento porque o paciente quis fazer naquele momento, às vezes ele não vê o resultado. Mesmo eu tendo escolhido ali os melhores produtos, ter feito a técnica corretamente, ele não vai ver resultado. Por quê? Porque ele não se preparou. Vou avaliar se o paciente precisa usar nutracêuticos, vou higienizar essa pele, como eu falei para vocês, mesma forma, vou fazer o microagulhamento definindo ali o dispositivo, profundidade. Para sequelas de acne, eu gosto de utilizar o cartucho de uma agulha, quando eu trabalho com a caneta de microagulhamento elétrico. Gosto de 12 agulhas. Uso também o de 36 e o de 42, porque eles são cartuchos mais versáteis. O de 36 e 42, vocês trabalham para microagulhamento nas mãos, para estrias, para rejuvenescimento, para melasma, para sequelas de acne. Então, é um cartucho que eu utilizo muito. E aí, aqui eu vou fazer uma associação. Eu vou começar microagulhando o facial suporte, né, que é esse fluido, que ele tem o nano uplift, tem o nano retinol GS e tem um fator de crescimento. E depois vou me microagulhar com o revitalizante, o fluido revitalizante, que é aquele que eu falei outras vezes. Por quê? Porque quando eu vou fazer o microagulhamento para sequelas de acne, eu vou uma profundidade maior. Então, imagina se esse meu paciente que tem sequela de acne, ele também tem propensão a manchar essa pele, a ter HPI. Então, eu já estou trabalhando aqui na própria sessão de microagulhamento com ativos que vão estimular a síntese de colágeno, mas também com ativos que vão inibir tirosinase, que é o caso do alfarbutin e do nanoresveratrol. Já são ativos que vão me ajudar a controlar uma possível HPI. E aí, o que o meu paciente vai usar em home care? Essa vitamina C da Dermari, eu gosto bastante dela. Ela tem um derivado de vitamina C que tem um ácido ascórbico vetorizado em silício orgânico, que é aquele que eu falei, que ele ajuda, né, um precursor de colágeno. E eu quero muito colágeno nessa minha pele com sequelas de acne. Então, durante o dia, o meu paciente pode utilizar esse sérum de vitamina C a 20% e passar esse protetor solar. E à noite, ele vai usar o mesmo fluido que eu utilizei no microagulhamento dele, que tem o retinol. E aqui eu tenho aqui um plano de tratamento para sequelas de acne, né? De 8 a 10 sessões de microagulhamento, uma nova sessão a cada 21 ou 28 dias, aí depender da profundidade da agulhas que vocês vão escolher trabalhar. Eu geralmente trabalho a 1,5, 2, não vou para 2,5. Eu posso intercalar sessões de microagulhamento com reconstrução de barreira, LED, laser, revitalização facial. E posso fazer outros procedimentos benéficos para tratar essa sequela de acne. Peeling químico e fotoativado, subcisão, fios lisos, bioestimulador de colágeno e home care auxiliar. E agora a gente vai para o melasma. O microagulhamento, quando eu trato melasma, a intenção é drug delivery. Então, aqui, vocês podem escolher o cartucho de nanoagulhamento, o cartucho de 36, 42 agulhas, que ele vai ser ótimo.
E a profundidade, vocês podem trabalhar de 0,25 a 0,75, porque vocês não vão querer que essa pele sangre. Vocês só vão querer entregar o ativo, fazer o drug delivery. E aqui, para essa pele com melasma, eu gosto muito desse fluido clareador, que é o Melancê, que ele tem ácido tranexâmico, que é um dos ativos mais benéficos, com mais estudos, com mais evidências para clarear melasma do tipo misto ou dérmico, porque a gente usa o microagulhamento para tratar melasma quando esse melasma é misto ou dérmico, ou seja, quando essa mancha, quando esse melanócito está jogando pigmento na derme também. Porque se esse melasma ele é epidérmico, não é o caso de trabalhar com microagulhamento. Então vocês vão ter que saber avaliar. E tudo isso vocês fazem na ficha de amnésia. Vou até dar uma dicasinha de como reconhecer um melasma que ele é misto dérmico. Esse melasma que é misto dérmico, muitas vezes é um melasma que ele é resistente. O paciente já tem esse melasma há mais de 5 anos. É uma pele que, se tu observar dentro do melasma, a cor dele não tá aquele tom amarronzado quente. Ele é um tom de marrom mais frio. Sabe, mais assim, acidentado, mais um pouquinho azulado. Ele é mais frio, é um tom de marrom mais frio. E ele também é um melasma que, se você observar bem, você pode ver vasinhos, né? Dentro desse melasma. Então, se você vê essas três características, é um paciente de melasma resistente, esse melasma está um tom mais frio, esse melasma tem vasinhos, muito provavelmente é um paciente que ele tem melasma misto ou dérmico e é um paciente que o microagulhamento com intenção de drug delivery será benéfico. Que a gente tem a vitamina C, o ácido ferúlico também é um potente antioxidante e clareador de pele, a gente tem o Lumi White, o EPS White e a niacinamida, que também é um clareador, reparador de barreira, hidratante, estimula ceramidas, colágeno. Então, aqui é um fluido excelente para melasma. E aqui o meu plano de tratamento para melasma. Se eu vou fazer sessões de melasma com nanoagulhamento, eu posso fazer 4 sessões e espaçar essas sessões a cada 7 dias. E aí eu não vou precisar intercalar com reconstrução de barreiras. Só um skincare auxiliar vai ser o suficiente. Mas se eu for fazer sessões a cada 21 dias, seja porque o paciente só pode vir a cada 21 dias, ou porque eu achei melhor, né, na minha prática clínica, eu julguei que seria melhor a cada 21 dias, eu posso intercalar com sessão de reconstrução de barreira, com LED, laser. Inclusive, eu gosto muito do LED AMBA para melasma dérmico misto, porque o LED AMBA, ele tem uma ação ácido tranexâmico-like, para clarear esse tipo de melasma misto ou dérmico. Eu posso utilizar máscaras antioxidantes, máscaras hidratantes, máscaras calmantes entre sessões. E também posso trabalhar com outros procedimentos benéficos, que é o caso de peeling químico, enzimático fotoativado, intradermoterapia e home care auxiliar. O meu home care auxiliar que eu montei para melasma, a gente tem um distal C, a gente tem esse fluido revitalizante que tem ativos hidratantes, reparadores, de barreira. A gente tem o nanoresveratrol, que também é um antioxidante. A gente tem o alfabutin, que é um inibidor de tirosinase, que eu preciso trabalhar quando eu trato de melasma com inibidores. E tem um protozoa com cor, que é o melhor protozoa para quem tem melasma. E ele é mineral, que também tem um estudo bem interessante que, quando os pacientes de melasma trocaram do protozoa químico para um mineral, o melasma deles clareou em até 60%. Eu posso até depois mandar para vocês no grupo esse estudo, que é bem interessante. Então, aqui vocês têm uma opção de home care para indicar para o paciente de vocês que vai fazer esse microagulhamento, que quer clarear esse melasma dele. E aqui eu tenho algumas orientações para vocês passarem para o paciente de vocês pós-procedimento, né? Que é evitar o uso de protetor solar e maquiagem nas primeiras 24 horas, evitar tocar, esfregar e esfoliar a área tratada, evitar a exposição solar, especialmente na fase do processo inflamatório, 72 horas, não fazer uso de qualquer cosmético que não seja indicado pelo profissional, não fazer uso de anti-inflamatórios, porque ele pode, por exemplo, eu quero a inflamação de um microagulhamento com intenção a induzir a síntese de colágeno. Com sequela de acne, eu quero inflamação. Então, se meu paciente toma anti-inflamatório, ele está revertendo esse processo inflamatório que eu queria, que eu busquei com o microagulhamento. Então, eu posso perder resultados a ele tomar anti-inflamatórios. E aqui enquadra remédios, né, medicamentos, e também se enquadra suplementos anti-inflamatórios, que é o caso do ômega 3. Paciente que toma ômega 3, eu peço para ele suspender o uso do ômega 3 a 5 dias antes do microagulhamento e voltar a tomar esse ômega 96 horas após o procedimento de microagulhamento.
Então, peço também meu paciente evitar a fonte de calor, né? Secador, forno, prancha, banho quente, especialmente nas primeiras 24 horas. Manter a hidratação, então eu quero que ele hidrate essa pele, tanto topicamente, com cremes, com sérums, quanto bebendo água. Quero que esse paciente bata a metinha dele de água por dia. E eu vou também pedir para o seu paciente evitar realizar atividade física de alto impacto no período de 24 horas. Eu não quero que ele fique suado, que ele fique passando a mão, principalmente se é um microagulhamento onde a injúria foi maior, onde a recuperação vai ser mais demoradinha. Meninas, aqui nessa parte teórica, vocês têm alguma dúvida? Vocês podem até estar mandando no chat, tá? Eu tô aqui olhando. Ó, eu tô vendo aqui umas perguntas, né? Eu oriento sim usar cosmético, viu? Em menos de 24 horas. Por exemplo, o cosmético que eu uso para microagulhar a pele, meu paciente pode ter ele como quer. Eu finalizo a sessão com ele. Também posso finalizar a sessão com o Nano Hydra Fusion, né? Que é aquela aguinha dermatológica da Dermari, que tem ativos ali, vitamina C, silício, colágeno, muito benéficos. Aí aqui tem uma pergunta falando sobre pacientes que têm melasma e cicatriz de acne. Podemos fazer com profundidade de 1 a 1,5? Gente, o que a gente tem que entender no paciente que tem melasma? O paciente que tem melasma, é muito difícil tratar junto melasma e cicatriz de acne. Por quê? Porque quando eu quero tratar a cicatriz de acne, eu quero inflamar essa pele. E o que é o melasma? O melasma é uma doença inflamatória de pele. Quando eu inflamo a pele com melasma, esse meu melasma, o melanócito dessa pele com melasma, ela já trabalha adoidada. Ela já está trabalhando assim no ritmo 220 direto. Então, quando eu induzo ali um microagulhamento, quando eu faço ali uma sessão de microagulhamento, onde a injúria é maior, eu vou estar estimulando ainda mais esse melanócito a produzir melanina, né? Então, esse melasma muitas vezes vai ficar pior. Então, eu tenho que conversar com o meu paciente. Olha, a gente pode fazer esse microagulhamento nessa profundidade maior para tratar sequelas de acne, mas o teu melasma vai piorar. O que a gente pode fazer? Tratar com home care, tentar suavizar isso. Mas não tem como você fazer um procedimento inflamatório para sequela de acne e não piorar o melasma, porque ele é uma doença inflamatória. O melasma, ele gosta de procedimentos mais gentis, mais delicados, ele gosta de uma atenção maior à barreira cutânea, ele gosta de cuidados assim mais suaves, ele não gosta de muito atrito, ele não gosta, por exemplo, de esfoliação física, grânulos, ele não gosta de várias coisas. E para tratar, para a gente gerar colágeno, a gente fazer um estímulo de colágeno, eu preciso inflamar essa pele, eu já preciso de tratamentos que sejam mais potentes. Então, quando a gente tem um paciente que tem as duas queixas, a gente vai perguntar para ele o que você quer tratar primeiro. É o melasma? É a cicatriz? Ou você quer tratar a cicatriz? Depois a gente tenta atenuar esse seu melasma. Essa aula, gente, eu vou colocar o PDFzinho que eu apresentei aqui para vocês, com as fórmulas, os ativos, na plataforma, viu? E também vou mandar no grupo. Aí aqui, meninas, vocês têm mais alguma dúvida dessa parte teórica? Porque assim, agora eu vou trocar de câmera, vou preparar as minhas pacientes. Ó, o cartucho ideal para cicatrizes e rugas. Qual seria? Então, gente, o cartucho para cicatriz, você pode trabalhar, depende da cicatriz. Exemplo, é uma ice pick, você pode trabalhar com o cartucho de uma agulha. Se o paciente tem mais ice pick, que é aquela cicatriz que é tipo assim, um furinho bem profundinho na pele, sabe? Maior do que um poro dilatado. Se for esse pique, aí sim você vai buscar, né, esse cartucho de uma agulha. Se são cicatrizes mais tipo boxcar ou rolling, 12 agulhas você consegue trabalhar para cicatriz de acne, 36 e 42. A profundidade, você pode variar. Por exemplo, quando eu vendo o microagulhamento com meus pacientes, eu vendo sempre por face. E aí eu vou mudando. Eu posso mudar, exemplo. Nessa área, ele tem algumas linhas. Aqui eu vou usar um fluido para, né, minimizar essas minhas linhas. Nessa área, ele tem um pouco de melasma. Aqui eu posso utilizar o fluido para melasma, na profundidade para melasma. O mergulhamento nas pálpebras substitui o jato de plasma?
Tem o mesmo efeito? Não tem o mesmo efeito, tá? Essa monodose Ryan da Dermari é a volumizadora que você está falando? Ou essa monodose que eu apresentei para melasma? O ideal, gente, é para vocês saberem se a monodose se aplica ou não para aquela indicação, é vocês separarem, exemplo, deixa eu voltar aqui para vocês essa aula escrita. Você vai colocar, por exemplo, eu peguei aqui essa monodose amelancê, né? Que é um fluido clareador uniformizador. Todos os ativos aqui, eles têm intenção maior de clarear, uniformizar essa pele. E aí, para eu saber se essa monodose pode ser usada para rugas, eu vou pegar o ácido tranexâmico e vou pesquisar, botar no Google ácido tranexâmico PDF, vou abrir a lâmina e vou ver as indicações do ácido tranexâmico. Ah, ele inibe plasmina. Ah, ele trabalha ali no VGF. Ah, ele é clareador. E aí eu vou colocando o fluido volumizador. Eu vou só puxar bem aqui a, a composição dele. Um momentinho, tá, gente? Então, eu tô vendo aqui que ele tem um ácido ascórbico, né? A vitamina C, tem ácido hialurônico. Ele não tem potencial de estar inflamando essa região com melasma, não, tá? Inclusive, o melasma se beneficia demais de tratamentos que visam ali o rejuvenescimento da pele, desde que esse tratamento seja mais suave, mais gentil. Eu vou colocar o PDF aqui para vocês no grupo, tá, gente? Finalizando a aula, eu boto o PDF para vocês. Meninas, agora eu vou estar migrando de sala, que eu vou trocar, alternar a câmera, preparar as pacientes modelos para mostrar para vocês o microagulhamento numa pele com sequelas de acne e numa pele com envelhecimento extrínseco e intrínseco. Daí eu estava falando, Amanda, que se as meninas tiverem alguma pergunta, para elas fazerem no microfone, porque eu não estou conseguindo ver o chat agora. Aqui eu estou higienizando o rosto da paciente com o Purigel. E aí, depois da higienização, caso eu queira fazer uma descontaminação química, eu posso utilizar o LED azul, 5 minutos em cada M-face. Aqui eu já não vou utilizar, eu vou partir da higienização para antisepsia dessa pele. Eu vou utilizar a clorexidina a 2%, mas vocês também podem utilizar a álcool 70. Gente, muito importante vocês tirarem, se o paciente veio com maquiagem, tirar toda a maquiagem, tirar todos os resíduos dessa pele, porque eu não quero fazer entrega de protetor solar, não quero entregar corante, não quero entregar fragrância, então eu tenho que tirar os cosméticos que o meu paciente estava no rosto antes. Eu também não finalizo, acho que quase ninguém mais finaliza microagulhamento com protetor solar, porque a gente não quer que o protetor solar permeie essa minha pele. A ação do protetor solar é que ele fique ali mesmo no extrato córneo. Eu não quero entregar ele para dentro. Então, após o microagulhamento, você não utiliza o protetor solar? Não, só depois de 24 horas. Eu oriento o paciente para que ele evite exposição solar. E aí ele não vai, de certa forma, precisar do protetor solar. Se é um paciente que ele não pode evitar a exposição solar, você vai traçar um dia ou fazer mais para a noite esse microagulhamento.
Mas é bom vocês ajustarem bem. Por quê? Embora esses microcanais que eu faço com o microagulhamento, eles se fechem, por exemplo, no caso de microagulhamento para drug delivery, tem alguns estudos que estimam que após 30 minutos, alguns que 10 minutos, eles vão se fechando. Mas ainda assim, eu prefiro me precaver e só indicar o protetor solar depois de 24 horas. Algumas pessoas indicam após 48 horas, mas eu não acho que é necessário, porque após 4 horas, mesmo quando o microagulhamento ele promove ali uma injúria mais profunda, no caso de 1,5, 2, esses canais que foram abertos já estão fechados após 4 horas. Aí aqui eu já fiz a antisepsia da pele dela. E aí, toda vez que vocês forem fazer o microagulhamento, vocês mostrem para a paciente de vocês o cartucho lacrado. Porque os cartuchos, os rollers, os carimbos, eles não podem ser reutilizados. Usou, descartou. E aí, é até interessante que vocês tenham na sala de vocês, na sala de procedimento, um coletor de materiais perfuro-cortantes. Esse cartucho que eu estou utilizando é o cartucho de 36 agulhas. Eu sempre opto por abrir ele na frente do paciente. E aí tem muita gente que tem dúvida. O microagulhamento, qual é o movimento que eu faço? Eu faço circular, eu faço carimbo quando eu uso agulha, eu posso fazer asterisco. E, gente, vocês podem fazer todos esses movimentos. O asterisco ainda pode ser utilizado, o circular ainda pode ser utilizado, só horizontal, só vertical. O que vocês não podem fazer é mudar a direção da caneta de vocês na pele, sabe? Eu tô fazendo assim, depois vou fazer assim, depois vou fazer assim. Não pode. Você vai ter que tirar ele da pele para mudar essa direção. E também não recomendo, quando vocês vão utilizar a caneta elétrica, que vocês microagulhem no seco. Você vai ter que passar o seu fluido antes de microagulhar. Quem está usando o carimbo vai ter que colocar dentro do carimbo o fluido. Quem está usando o roller, primeiro você abre os microcanais, depois você usa o fluido. No caso dessa minha paciente, eu vou estar utilizando o fluido facial revitalizante, que ele tem DMA, ômega plus, alfarbutina, resveratrol, porque é o protocolo anti-age clareador. E aí eu vou estar aplicando o fluido na pele dessa minha paciente. Vou estar espalhando. E aí vou ligar a minha caneta. Eu estou usando, né, o cartucho de 36 agulhas, como eu falei para vocês. E eu vou colocar essa minha caneta na velocidade 3. E essa região de fronte, de testa, eu vou estar trabalhando com ele a 0,5, mas eu posso trabalhar até a 1, a profundidade dessa minha agulha. E movimento, Luma, eu posso estar fazendo assim, de 10 a 15 passadas. Eu posso estar fazendo assim, de 10 a 15 passadas. E eu posso, se eu quiser fazer o asterisco, né, fazer também ele perpendicular. Assim, de 10 a 15 passadas. O objetivo aqui é que eu alcance uma hiperemia, né? Essa pele de um paciente fique toda vermelhinha, consistente. Já no caso de sequelas de acne, o que eu quero é que fique assim um orvalho de carvalho. Eu não quero um sangramento. Mas eu quero que fique quase isso, quase que sangrando. Aqui eu também posso trabalhar com ele circular, né? Que é assim. Aqui eu estou mostrando várias técnicas, porque eu estou mostrando para vocês as formas que eu posso trabalhar. Luma, eu posso trabalhar com ele carimbo para deixar ele parado? Gente, a caneta de microagulhamento, ela já faz esse movimento de sobe e desce, então eu não preciso trabalhar com ele dessa forma. Se aqui eu fosse fazer também os lábios dela, eu poderia trabalhar com esse mesmo fluido, tá? Que eu estou utilizando. Inclusive, sabe aquele caso daquelas pacientes que tem o lábio
assim, mais pigmentado, um pouco mais manchadinho. Não tô nem falando da cor natural dos óculos, tô falando mesmo de manchinhas. Às vezes porque fuma, ou por um excesso de atrito, que ele mancha. Esse fluido aqui da Dermale, ele pode ser utilizado. Ele tem aqui o ácido hialurônico, ele tem o ômega plus, que vai fazer ali uma reparação tecidual, uma nutrição. E ele também tem o alfabutin, né, que vai inibir tirosinase. Então, se essa manchinha no lábio for advinda de algum atrito, de alguma inflamação, eu posso utilizar no nanagulhamento, no microagulhamento labial. Para a área de lábios, eu uso o cartucho de nanagulhas, né? Tanto o redondinho quanto o quadrado. Mas eu também posso utilizar o cartucho de 36 e 42, porque eles são mais suaves para essa região labial. E aí, a profundidade dessas agulhas, 0,5, gente, é o suficiente, tá? Aí, quantas sessões eu preciso para esse microagulhamento labial? Você pode fazer 3 sessões, espaçar ela a cada 21 dias. E, para manutenção de resultado, fazer uma sessão a cada 3 meses. Então, vocês estão vendo, ó, que eu microagulhei essa área e passei de novo o fluido. Agora, essa região de bochecha, qual a profundidade que eu não gosto de trabalhar? Eu posso trabalhar com 0,75 ou 1. Lembrando sempre de, né, passar o fluido antes de começar a microagulhar a região. Não microagulhar no seco. E para a área de nariz, mento, aí você vai a 0,5. Pálpebra superior, 0,25. Pálpebra inferior, 0,5. Tá doendo? Daí outra questão, quando eu faço sequela de acne, eu trabalho com ele mais profundo, né? Geralmente 1,5, 2. Eu não utilizo anestésico. Caso vocês utilizem anestésico, tenham muito cuidado para retirar completamente esse anestésico. E onde é que entra o anestésico? Primeiro você vai limpar, né? Higienizar essa pele, tirar a maquiagem, usar um sabonetinho, água micelar. Depois você vai fazer a antisepsia dessa pele. E depois dessa antisepsia é que você vai passar o anestésico. O profissional que decide se ele vai passar ou não esse anestésico. Lembrando que se passar, ele vai ter que ficar, né, um tempo em contato com a pele, geralmente 20, 30 minutos. Depois você vai ter que retirar completamente. Às vezes também que eu estou passando horizontal nela. E aqui eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas já está ficando com a hiperemia, sabe? Eu já estou alcançando uma vermelhidãozinha, que é o que eu quero quando eu faço esse microagulhamento com essa questão anti-age e clareador. Daí eu terminei de mergulhar, eu tô lá passando de novo o fluido, né? Aproveitar que esses meus microcanais estão abertos. Aí, gente, também por medida assim de segurança, biossegurança, eu passo filme PVC em tudo, no fluido, na caneta. E aí, entre um paciente e outro, eu troco tudo isso. Aqui ele tá a 0,75 a profundidade, tá? Uma parte boa da caneta de microagulhamento, né, que eu consigo ir ajustando, eu consigo fazer um full face sem precisar trocar de roller ou sem precisar trocar de carimbo. Porque vocês viram que na testa eu utilizei 0,5. Aí aqui essa região
De bochecha, malar eu estou usando 0,75. Quando eu for para o lábio, eu posso usar 0,25, 0,5. Então, eu posso ir ajustando conforme a necessidade daquela região. Porque o que determina a profundidade é o estado cutâneo, a queixa desse meu paciente. E a região, eu não vou colocar numa região óssea como a região da testa, é 2,5. Não sei se eu conseguindo ver, eu acho que é a hiperemia que tá ficando na pele dela, tá ficando vermelhinha. Eu jogo mais ativo. Como eu fiz também a antisepsia do lado dela, eu posso estar passando, né, esse cuidado dermário revitalizante na região do lábio. Só que quando eu passo o lábio, eu deixo ele por último, tá, gente? A última região. Região de nariz e queixo. 0,50, tá, gente? A profundidade da agulha. Aqui eu tô passando o movimento circular. Se aqui vocês estivessem trabalhando com carimbo, né, que tem o Smart Infusion, tem vários no mercado disponíveis. Quando a gente vai trabalhar com carimbo nessas regiões onde eu tenho maior concentração óssea, região de testa, por exemplo, eu aconselho vocês a não afundarem o carimbo 100%, que aí a agulha, né, não entra totalmente, e aí vocês conseguem, de certa forma, personalizar essa profundidade em algumas regiões. No roller, vocês vão ali ajustar a pressão da mão de vocês. Aí aqui eu vou mudar, né, para fazer o nariz dela. Tô fazendo aqui um full face, gente, o rosto todo. Então, nunca tô me encaminhando no seco, tá? Aí a pálpebra superior. 0,25, tá, gente? Quando trabalhar com a pálpebra superior. Sobre, teve alguém que perguntou do jato de plasma, né? Eles não são intercambiáveis, né? Um não substitui o outro, mas você pode fazer um plano de tratamento que inclua o microagulhamento dessa região e o jato de plasma. Mas aí você não vai fazer entre sessões, não. Você faz o seu plano ali de tratamento. Vou fazer 4 sessões de microagulhamento nessa região. Quando eu finalizar, vou fazer o jato de plasma. Aí aqui, gente, agora eu vou para os lábios, aí também para o código de barras. Ó. Base. Código de barras, vocês podem trabalhar a partir de 0,5. Eu vou botar aqui 0,75. E movimento circular nele. Para o lábio, o volumizador, o fluido volumizador da Dermari também é ótimo. E para essa região também aqui. Aí é normal, gente, pós-microagulhamento, a pele do seu paciente está vermelha, ela está com o sensorial mais quentinho, tudo dentro dos parâmetros normais, tá? Aqui, eu poderia ter usado aqui, se fosse fazer uma função só de microlabial, né? De nanogloss, hidrogloss, nutrigloss. Eu poderia estar, né, limpando essa minha pele, fazendo antisepsia, utilizando um LED azul, tanto para descontaminação química, quanto para aumentar a hidratação dessa área. Porque o microagulhamento que a gente faz da região do lábio é mais para aumentar essa hidratação, essa região do lábio.
para diminuir esses vincos que a gente tem no lábiozinho. E aí, esses vincos, eles passam a ideia de envelhecimento, que essa pele está mais envelhecida. Aí, aqui na região do lábio, vocês ajustem a agulha para 0,25 ou 0,5, porque aqui eu não estou usando o cartucho Nanda, eu estou usando o cartucho de 36 agulhas. Se você está usando Nanda, pode usar 75, pode até usar uma profundidadezinha maior. Aí aqui, gente, voltando ao caso do microagulhamento labial. Vocês também podem, né, fechar esse microagulhamento labial passando um gloss. Aí nesse gloss pode ter ácido hialurônico, pode ter silício, pode ter depantenol. Porque aqui a intenção, ele ajuda até assim, definir um pouco desse contorno labial no dia. Mas o microagulhamento, ele não é feito para introduzir pigmento, tá? Então, você tem que explicar para a sua paciente que ela ao fazer um microagulhamento labial, um Nutri-Gloss, um Hidra-Gloss, como o próprio nome diz, Nutri-Gloss é nutrição, Hidra-Gloss, hidratação, não é pigmentação. Então, você tem que explicar para ela que micropigmentação é uma coisa, microagulhamento labial é outra coisa. Daí, agora que a pele dela já absorveu um pouco o fluido que eu passei, eu vou passar o Nano Hydra Fusion, tá? Uma distânciazinha boa. Olha o tudinho aqui. E aí, gente, esse é o meu finalizador do procedimento, é o Nano Hydra Fusion. E o que a minha paciente pode utilizar em casa? Ela pode utilizar, né? Como eu montei para vocês o skincare auxiliar, ela pode utilizar esse mesmo fluido que eu utilizei na sessão dela de microagulhamento. Ela pode estar usando ele como home care em casa, inclusive hoje. Não precisa esperar 24 horas para entrar com essa oferta cosmética. As 24 horas que eu falo é entrar com maquiagem, protetor solar, ácidos, a gente vai evitar também. Não é como o paciente chegar em casa e jogar um ácido glicólico no rosto, um cosmético com efeito peeling no rosto. E aí que a gente vai finalizar essa sessão, eu vou desligar minha câmera para trocar de paciente modelo, para me mostrar para vocês rapidamente como é que eu faço em paciente com sequelas de acne. Minha, eu estou só me preparando aqui para atender a próxima paciente que é de sequela de acne, tá? Nela, a gente vai utilizar tanto o fluido revitalizante quanto o de suporte, que tem no retinol, no uplift. Daí, a sequência é a mesma. Aplicar sabonete, fazer essa higienização dessa pasta. Vocês podem utilizar o Fluid-Gel ou o sabonete com ácido glicólico. Nessa minha paciente, ela não tá com nenhuma cicatriz do tipo Ice Pick, que é aquela cicatriz que eu falei para vocês, que ela é mais profundinha, pequenininha. Por quê? Porque antes da gente vir para o microagulhamento, eu já tratei ela com alguns tipos de peeling químico. Então, o microagulhamento aqui, ele é a cereja do meu bolo. A pele dela já estava numa boa qualidade tecidual quando a gente escolheu tratar com o microagulhamento. Aqui na pele dela eu também poderia estar usando, né, o LED azul depois dessa etapa de limpeza, para aumentar hidratação e fotodescontaminação química. 5 minutos por cada face da pele dela, do rosto dela. E aí depois fazer a antisepsia com a clorexidina 2% ou com o álcool 70%. Depois dessa sessão, poderia entrar com o laser infravermelho para um estímulo ali maior de colágeno. Porque no caso dela, eu quero estímulo de colágeno. É um caso de sequela de acne. As cicatrizes dela são mais concentradas, né, as sequelazinhas, na região das bochechas. Vá lá. E aí, eu posso trabalhar com ela full face, fazendo o microagulhamento full face, ou eu poderia trabalhar com ela comprimento só nessa região.
Eu prefiro trabalhar com ele full face, porque aí eu melhoro essa qualidade global da minha pele. Lembrando de retirar muito bem resíduo de cosmético que tinha nessa pele anteriormente. E ao higienizar também, ter certeza, certificar que tirou completamente o sabonete, porque eu não quero fazer uma entrega de sabonete para minha derme. Algumas pessoas utilizam alguns peelings antes de microagulhar, tudo na mesma sessão. Eu só peço que se vocês forem fazer essa técnica, é muito cuidado com o tipo de peeling escolhido e sempre lembrem de retirar completamente esse produto da face. Aqui eu fiz a higienização da pele dela e agora eu vou fazer a antisepsia dessa pele dela com a clorexidina. No caso dela, que é sequelas de acne, quais são os melhores cartuchos? Se tivesse a Ice Pick, cartucho de uma agulha, poderia também trabalhar com cartucho de 12 agulhas. Quanto menos agulhas tem nesse meu cartucho, a injúria ela é maior. Também posso trabalhar com o de 36 e o de 42. Como eu falei para vocês, o de 36 e 42, eles é mais assim global, sabe? Você pode utilizar para melasma, para lábio, para sequela de acne, para rugas, para flacidez. Então, é um cartucho que eu recomendo que vocês tenham, caso vocês vão trabalhar com microagulhamento elétrico. Daí o cartuchozinho, ó, fechado. Eu troquei o filme PVC da canetinha de microagulhamento. E aí, como a região da testa dela não tem cicatriz, eu vou começar utilizando o revitalizante, o fluido revitalizante. Não vou usar o que tem retinol, o suporte. Região de testa 0,5, estou usando para ela. Esse cartucho que eu estou utilizando aqui é o de 36 também. E movimento circular na região da testa dela. Eu sempre começo pela testa, mas vocês podem começar da região que vocês acharem melhor. Então, eu faço esse movimento circular até observar uma hiperemia dessa região, né? Uma vermelhidão dessa região. Ficou vermelho? Entregou o ativo. Aqui eu não estou buscando sangue, tá? Sangramento. Isso não é a região que ela tem as sequelas de acne. Aqui eu só quero fazer um full face, melhorar a qualidade dela de pele no geral. Agora eu vou para essa região da bochecha, que é a área que nela é a mais acometida, com as cicatrizes. Eu vou começar utilizando o fluido facial spot, né? Que ele tem o nano uplift, fator de crescimento. Vou ajustar essa profundidade da minha agulha para 0 ou para 1,5. E aí eu vou fazer movimento horizontal. Quando eu busco para cicatrizes de acne, para sequelas de acne, eu quero um pontozinho de orvalho de carvalho, né? Que eu quero ali como se fosse uma gotinhazinha de sangue, mas eu não quero aquele sangramento exacerbado que a gente via antigamente nas técnicas de microagulhamento.
E aí que ela já tá ficando com esse pontinho. Nessa paciente, a gente fez todo um preparo de pele. Então, a pele dela já é uma pele que tá assim mais fininha, sabe? Não é uma pele que tá hiperkeratinizada. É uma paciente que ela faz uso de home care, ela usa vitamina C com silício orgânico. E aí, aqui eu fiz primeiro o mergulhamento nessa região, para vocês observarem. Eu passei o que tem o nano-lift, nano-retinol, fator de crescimento. E agora eu vou utilizar o revitalizante, porque eu quero também uma ação de volume, sabe? Ele tem um ácido hialurônico, ele vai me dar ali um leve efeito preenchedor, essa cicatriz. Então, eu primeiro passei aquele, agora eu tô vindo com esse outro, e vou microagulhar de novo essa região. Como eu tinha feito 10 passadas daquela outra forma, né, com aquele outro ativo, agora eu tô fazendo 5 passadas. Porque eu gosto de 10 a 15 passadas em cada regiãozinha. Ó, tô fazendo 5 passadas. Vocês conseguem ver que ela tá com a pele bem mais vermelhinha aqui? Ela tá tendo esses pontinhos de orvalho, né? Que é um pontinho que tem ali um breve sangramentozinho. Tem que ver toda essa região, ó, da pele dela. Que as zonas elas mais afetadas nessa região de bochecha. Um pouquinho mais. Nesse caso, eu até falei para vocês que pode ser feito de 21 a 28 dias. No caso desse meu paciente, a orientação aqui vai ser 28 dias. Por quê? Porque a injúria é um pouco maior. Se eu fizesse uma injúria menor, poderia ser 21 dias. Aí, aqui no meu plano de tratamento para ela, eu incluí 8 sessões de micro. Porque, como eu falei para vocês, o micro aqui é só a cereja do bolo. Vou até depois mostrar para vocês como era o antes dessa pele. Porque primeiro eu tratei a acne. Para você fazer um microagulhamento para acne, primeiro você tem que tratar a acne, né? Deixar essa pele sem nenhuma lesãozinha ativa. E aí, depois que você começa a tratar as sequelas de acne, as cicatrizes.
Mesma coisa para HP, para quem tem manchinha, né, de acne. Exemplo, você está tratando, o paciente quer tratar as manchinhas, mas não quer tratar a acne ativa. Então, enquanto eu estiver tendo acne ativa, enquanto eu estiver aparecendo lesão acneica, eu vou ter ali uma inflamação, e a inflamação é a chave para hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, enquanto eu não erradicar essas minhas acne, eu vou estar enxugando o gelo ao tratar mancha sem acabar com a acne. No caso de sequelas de acne na cicatriz, mesma coisa? Como é que a injúria é maior, gente? Por isso que os produtos de home care, eles visam ali também um clareamento, porque pode ter uma implementação pós-inflamatória, porque para induzir a síntese de colágeno, precisa inflamar essa pele. É por isso que o paciente não pode utilizar anti-inflamatório. Deixa eu contar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que o microagulhamento, ele faz parte da harmonização facial? Até uma limpeza de pele também faz parte da harmonização facial. Tudo que visa, né? A harmonização não é só um preenchimento, não é só uma toxina botulínica. É toda a técnica, né? Todo o procedimento, plano de tratamento que você faz para melhorar a pele desse seu paciente de maneira geral, global. Então, eu posso começar uma sessão para injetáveis com a limpeza de pele, posso prosseguir com uma sessão de microagulhamento e depois fazer os injetáveis. Aí aqui, gente, o endpoint dessa sessão de microagulhamento para sequela de acne é o pontinho de sangramento, sabe? A pele começou a aparentar aquele pontinho de sangramento, você já pode parar. Aqui no rosto dela, dessa minha paciente, eu fiz só região frontal de bochecha. E a gente já está quase dando as 11 horas. E aí eu queria saber, se a gente encerrar o Masterclass, se vocês têm alguma dúvida para tirar aqui, alguma pergunta, vocês podem mandar no chat ou mandar por escrito.